Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o episódio número 20. Chegamos à segunda dezena, episódio sobre resolução do trítono. Eu sou o Pedro Janquizuri e como sempre estou aqui com o Daniel Lima. Olá meu povo, mais um dia, vamos em frente. Isso aí, esse episódio que está muito legal, falando de um assunto que é importantíssimo para a gente entender toda a harmonia tonal. Daniel, sabe que eu estava olhando essa semana e eu percebi que no aplicativo do podcast da Apple a gente tem uma avaliação que pode ou não pode ser minha. Então, se você ouve o Semibreves pelo Apple Podcasts, vai lá e avalia a gente, deixa um comentário que isso ajuda mais pessoas a encontrarem a gente. E você pode fazer isso também em qualquer agregador de podcast que você ouve, no Spotify, no Overcast, no Google Podcasts. Vai lá, avalia, curte, cada um tem o seu mecanismo, dá uma estrelinha, acha lá onde é a avaliação no seu aplicativo e deixa lá a sua avaliação pra gente, que ajuda mais pessoas a encontrarem os Semibreves. Perfeito. Com certeza não fui eu que fiz, porque eu não sei fazer isso. Mas... Você pode ir lá, avaliar, comentar, recomendar para seus amigos, mandar no grupo do WhatsApp, faça tudo isso. Enquanto você está aí com o seu celular na mão avaliando a gente, você pode também entrar lá no www.semibreves.com.br, onde você tem todos os episódios com o nosso material de apoio, aquele material por escrito, resumido, sobre o assunto da semana, para te ajudar a estudar. E caso você queira continuar estudando, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Twitter, em todos eles nós somos o Semibreves Pod. Lá no Instagram a gente coloca sempre exercícios sobre a matéria para você continuar estudando durante a semana. É isso aí. Siga-nos os bons. Então vamos para o nosso assunto de hoje que está sensacional. Bora lá. Isso aí, então semana passada nós falamos sobre as funções harmônicas. Então a gente tinha 3 funções: a função tônica, a função dominante e a função subdominante. Dentro do campo harmônico maior, o principal acorde da função tônica é o acorde do primeiro grau, o acorde 1, o acorde maior com sétima maior, sendo que nós temos como tônicas secundárias o sexto grau, que é um acorde menor com sétima menor, e o terceiro grau, que é outro acorde menor com sétima menor. A função dominante era exercida pelo quinto grau, que é um acorde dominante, ou seja, um acorde maior com sétima menor, e tinha também a função dominante, mas com menor força, o sétimo grau, que é o acorde meio diminuto. A gente não fala em dominante secundário, porque dominante secundário é outra coisa que a gente vai ver mais pra frente. E aí nós tínhamos como função subdominante, mais ou menos com a mesma força, o quarto grau, que é o acorde maior com sétima maior, e o segundo grau, que é o acorde menor com sétima menor. E hoje nós vamos falar sobre a resolução do trítono, que é o que gera essas relações de dominante tônica, certo, Daniel? É isso mesmo. Então, denotando o que acontece nessa marcha harmônica, a primeira delas, na realidade, nós vamos ver diversas, mas a principal para o presente momento e a que caracteriza o tonalismo, fundamentalmente, é a marcha do dominante para o acorde tônica. O que acontece? Nós vamos falar primeiro das vozes internas desses acordes e quais notas são atraídas de uma para outra. Você já sabe a essa altura dos acontecimentos que no acorde dominante a gente tem na sua formação tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. E como voz interna, como intervalo característico desse acorde dominante, a gente tem um trítono compreendido entre a terça maior e a sétima menor desse acorde. Esse acorde gera a tensão, esse intervalo gera a tensão específica do acorde dominante. Então, quando você tem algo do gênero, você já tem um acorde dominante. Veja aqui, que aqui eu nem a quinta coloquei. Eu coloquei apenas e tão somente um baixo específico, a terça e a sétima. Então, o que caracteriza fundamentalmente o acorde dominante é o trítono que está compreendido dentro dele. Então, só para deixar mais claro, aí você tocou um Dó no baixo. Exato. E aí você tocou a terça do Dó, que é o Mi. Isso. E a sétima, que é o Si bemol. Si bemol, apenas e tão somente. Entre o Mi e o Si bemol, nós temos uma quinta diminuta, ou seja, é aquele trítono entre a terça e a sétima. Exato. Né? A gente chama de trítono porque se a gente abre esse acorde de uma outra forma, ou seja, se a gente toca Dó, Si bemol e Mi, o intervalo entre Si bemol e Mi é uma quarta aumentada, mas ele ainda é um trítono. Lembrando ainda que a inversão do trítono ainda é um trítono. Então você pode usar esse acorde em qualquer abertura que ele vai ter o trítono dentro dele. Uma outra maneira de entender isso é que ele divide
perfeitamente o oitavo em duas metades iguais. Por isso ele é a própria inversão, né? As suas próprias, você inverte esse intervalo, ele pode até mudar de nome, mas a distância continua idêntica. Isso aí. Só nesse trechinho a gente já citou os nossos episódios de intervalos, de inversão de intervalos e de tétrades. Você vê que aqui o construtivismo come solto, né? Então, a gente vai somando o conhecimento a cada novo passo. Se ficou alguma dúvida aí em alguma dessas coisas que a gente falou, é só voltar lá e ouvir esses episódios. Eu vou até pegar aqui para ver quais são esses episódios que são importantes para você ouvir, que são o episódio número 2 de intervalos, o episódio número 11 de tétrades, e o episódio número 15 de inversão de intervalos. Volta lá e ouve esse se você ficou com alguma dúvida do que a gente está falando agora. É isso aí. Muito bem. Então tá, essas notas que eu denotei aqui do trítono, elas vão ser atraídas por semitons do acorde tônica. Ou seja, como é que essa coisa vai funcionar? Vou tocar de novo o acorde dominante já numa abertura mais interessante. A terça do acorde dominante, que aqui é o Dó com sétima, que eu estou tocando, que é o Mi, a gente vai resolver esse Dó com sétima num Fá com sétima maior, é isso? Por que o Dó com sétima resolve num Fá maior com sétima maior? Muito bem, essa é a grande questão, né? Se a gente for voltar a nossas posições lá no campo harmônico, nós vamos lembrar que o acorde dominante está localizado no quinto grau do mesmo. Um acorde dominante no campo harmônico, só né? Tem então, nessa posição. Exatamente. E ele vai resolver no acorde tônica, no acorde um acorde de função tônica. Então, se o Dó é o 5... O Dó é o 5, Si bemol 4, Lá 3, Sol 2, Fá é o 1. Então, o Dó 7 é o dominante do campo harmônico de Fá maior. É então, o que a gente sabe até agora. Então, ele vai resolver em Fá maior. Exato. Então, a gente vai lá de novo para essa história. Vamos nessa. O Dó com sétima, com seu trítono Mi, Si bemol, atraídos pelo Fá maior. O que aconteceu nessa resolução? Eu tenho aqui as duas notas do trítono Mi e Si bemol, que o Mi terça do dominante foi atraído por semitom ascendente para a tônica do acorde tônica, e o Si bemol sétima do acorde dominante foi atraído por semitom descendente para a terça do acorde tônica. Ficou muito confuso? Escuta. O seu ouvido tonal treinado, desde que você nasceu e escuta esse tipo de música ocidental, já resolve isso de uma maneira muito tranquila. Mas denotar essa atração das vozes internas pode ficar um pouco mais confusa para ser dito. Só voltando, então, a terça do acorde dominante se atrai por semitom ascendente com a tônica do acorde tônica, e a sétima do acorde dominante se atrai por semitom descendente com a terça do acorde tônica. A ideia é essa. Bom, então deixa eu ver se eu entendi direito. A gente tem as duas notas do trítono que estão dentro desse acorde. Uma delas vai subir um semitom para resolver e a outra vai descer, certo? Exatamente. Então a resolução do trítono consiste em uma nota subindo e a outra descendo. Em harmonia tradicional se chama contraponto oblíquo. Para quem estudou esse negócio, né? Para quem não estudou, fica aí como curiosidade. E vai ser sempre a nota grave que vai subir e a nota aguda que vai descer? Não, depende da posição em que o trítono estiver, né? Essa é o chance do lance. O que vai acontecer é quem vai subir sempre é a terça do dominante subindo para a tônica do acorde tônica e a sétima do dominante descendo para a terça do acorde tônica. Agora, se ele vai estar um acima e outro abaixo, aí depende da inversão que ele se encontra. Então, se essa abertura aí tivesse diferente, se a gente tivesse a sétima mais grave e a terça mais aguda, ia ser o contrário, Vamos certo? ver como é que isso vai funcionar. Exatamente isso. Então aí a gente mudou a abertura, né? Mudou a voz do acorde, botou a terça na ponta, e aí a resolução tomou um outro caráter. Mas, entretanto, a marcha das vozes internas continua igual. Terça do dominante para tônica do tônica, sétima do dominante para terça do tônica. Uma outra característica desses acordes é a marcha do baixo. Vocês já devem ter notado que a gente, até esse presente momento, usa sempre as mesmas posições. O acorde dominante está na posição 5 do campo harmônico, no grau 5, e o acorde tônica no grau 1. Portanto, a gente tem o que a gente chama de ou,
2 marchas do baixo desses acordes. Ou você pode pensar que saindo do acorde dominante você pode ir quarta justa acima e achar o baixo do acorde tônica, ou saindo do acorde dominante quinta justa abaixo você vai achar o baixo do acorde tônica. Fazendo referência a um outro episódio, quando a gente falou de percepção de intervalos, a gente falou sobre isso, que o intervalo de quarta justa ascendente, a nossa referência era a resolução do baixo, né? Uma das referências. A outra podia ser o hino nacional, uma outra podia ser a resolução do baixo. Da mesma forma, na percepção do intervalo de quinta justa descendente, a gente também falou sobre essa relação de resolução do baixo. Exatamente. Então tem essa martelada na cabeça aqui, que você já está acostumado a ouvir também. Quando você soma as duas coisas, fica mais evidente ainda. Vê só. Somando o baixo e as vozes internas, a coisa fica muito clara para você. Eu simplifiquei os acordes a ponto de deixar única e exclusivamente as vozes que nos interessam, porque até o presente momento a gente não tem distribuição, drops, essas coisas, a gente não entrou nisso. A gente está única e exclusivamente falando da atração das vozes internas do acorde dominante para o acorde tônica, tentando descrever por que essa é a primeira marcha mais importante e por que ela funciona tão bem no nosso ouvido tonal. Essa é a ideia. Mas você vê que isso aí é tão importante para a nossa música que você tocando esses acordes de 3 notas, inclusive o acorde da resolução tem a mesma nota em 2 delas, né? Então no fim são 2 notas só que você está tocando, mas a gente já entende essa relação de dominante tônica, essa relação de resolução, e a gente já inclusive ouve o Fá como o tom que está sendo tocado. Exato. Né, nesse caso. Dá uma sensação de conforto, né? Da função tônica, daquela noção de estabilidade mesmo. É o famoso menos é mais. Você deixa só o que caracteriza essa marcha, só o que caracteriza essas funções, e aí fica absolutamente claro para quem está ouvindo o que você está querendo dizer. Muito bem, mas seguindo aquele raciocínio que o trítono invertido continua sendo um trítono, então a gente estava pensando aí como Mi, Si bemol. Isso, 3, 7. Como o Mi a terça e o Si bemol a sétima. A gente podia inverter isso e pensando em o Mi sendo a sétima. No caso, o Mi seria a sétima do Fá sustenido. Então, a gente teria o enarmônico de Si bemol 1 Lá sustenido, que seria a terça do Fá sustenido. E como é que ficaria a resolução daí? Desse jeito. Aí o que aconteceu foi que ele inverteu, né? Continuou a terça do dominante subindo para tônica, do acorde tônica, e a sétima descendo para terça do acorde tônica. Mas agora, em vez dele fechar, ele abriu, né? Porque a gente inverteu qual nota é qual grau do acorde. Isso, e essa relação é muito interessante, né? Porque você vai ver mais pra frente, nos nossos próximos tópicos de harmonia, para você que já é mais ligeiro no assunto, a ideia de substituição de dominantes, né? Então você vai ver que você pode interpolar o mesmo acorde dominante e mandar a sua harmonia para lugares diferentes. É a história do sub-quinto ou sub-5-7. Isso daí é a base do sub-quinto, né? Exato, essa relação aqui. Que surge. Vale como spoiler isso. Olhando de uma outra maneira para essa relação, o que a gente pode ver é que por que essa resolução acontece dessa forma? Só para deixar um pouquinho mais claro, a terça do acorde dominante é o 7º grau da escala, que dentro da harmonia clássica é chamada de sensível do tom, né? Não é sensível porque ela chora, não. É porque ela efetivamente produz uma sensação de instabilidade, que vai acontecer algo ali dali por diante. E a sétima do acorde dominante é o 4º grau da escala. Então, quando você vai do acorde dominante para o acorde tônica, essa terça, que é o 7º grau da escala, sobe meio tom para chegar na tônica do acorde tônica, e a sétima, que é o 4º grau da escala, desce meio tom para chegar na terça do acorde tônica. Que por acaso é o 3º grau da escala. Né? Como o trítono invertido continua sendo um trítono, então a gente pode entender qualquer uma dessas notas como sendo terça ou sétima. E aí a gente vai mudar o tom dependendo de como a gente fizer isso. E aí só mudam os baixos e as coisas vão para outro lugar diferente.
Ou seja, se você toca só um trítono, não dá para saber que tom é aquele. Você precisa de uma tônica do acorde dominante para colocar aquele trítono dentro de um contexto que você consegue resolver ele. Porque só o trítono a gente pode resolver dos dois jeitos. Vamos mostrar como é que é só o trítono? Só o trítono. Então vamos lá. Ele pode ser assim. Desse jeito. Ou ele pode resolver pro outro lado também. Ele pode ser assim também. Das duas formas. E é engraçado porque, dependendo de como tá o seu contexto, quando você tocou a primeira vez, eu tava esperando a resolução abrindo, em vez de fechando. E aí soa estranho pra mim a primeira vez fechando. Assim, né? Daniel fez alguma bobagem, né? E aí você toca várias vezes, você entende, seu ouvido tonal entende. Aí a hora que você inverte, aí ele fica estranho de novo. Ele joga água no seu pé outra vez. Aí você toca mais algumas vezes, você entende de novo como é que... É assim que funciona, né? Onde tá a tônica, né? É porque aqui não tem marcha do baixo, né? Só tem pra ajudar a gente, não tem apoio, né? Quando você coloca o baixo, você aí entende ele dentro do contexto na hora. A harmonia de apoio ajuda a esclarecer. Exatamente. Não? A não ser que você esteja entendendo ele como um subquinto, que aí... É uma outra conversa, né? A intenção do subquinto é justamente... romper essa expectativa. A gente vai naquela mesmo curso da história, né? As pessoas vão ficando, os compositores vão ficando enjoados daquelas resoluções sempre iguais, sempre maçantes, e vão tentando criar artifícios para romper o discurso e criar algo de novo nas suas marchas, nas suas melodias, etc, etc, etc. Até que chegam uns caras e falam assim, quer saber? Não vou resolver mais nada. Esse é o fim do tonalismo, né? Quando a coisa... Os caras cansam disso, mas até a gente esgotar as possibilidades disso, os caras vão travestindo e escondendo essa resolução de diversas formas diferentes. Muito bem, então resumindo esse assunto todo, o trítono contido dentro do acorde dominante, ele vai resolver sempre com a terça do dominante, que é o 7º grau da escala, resolvendo meio tom acima, chegando na tônica do acorde tônica, e a 7ª do acorde dominante, que é o 4º grau da escala, resolvendo meio tom abaixo, na terça do acorde tônica. E o baixo vai resolver indo da tônica do acorde dominante, indo para a tônica do acorde tônica. Esse movimento vai ser ou uma quarta justa acima, ou uma quinta justa abaixo, já que a quarta justa é a inversão do intervalo de quinta justa, como a gente viu lá no episódio de inversão de intervalos, lá no ano passado. Nenhuma dessas coisas é novidade para vocês, está tudo contido nos episódios anteriores. Então, basicamente é isso de resolução de trítono. Esqueci alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, né? E esse trítono a gente pode entender ele como sendo terça e 7ª de um acorde dominante, ou 7ª e terça, dependendo de onde está a tônica, dependendo de onde está o baixo. E aí essa resolução vai se inverter. Ela vai se inverter porque a voz se inverte, mas a terça continua subindo e a 7ª continua descendo. Exato. O que muda é qual nota você entende como terça e qual nota você entende como 7ª, dependendo da tônica. A atração é sempre idêntica. O que acontece é que, como o trítono invertido continua sendo um trítono, qualquer uma das notas pode ser terça ou 7ª, dependendo do tom que você está. E aí você muda a marcha do baixo. Exatamente. As tônicas dos acordes, a tônica do acorde dominante e a tônica do acorde tônica vão para outros lugares. Exatamente. Se esse é o seu primeiro contato com isso pode ficar um pouquinho confuso. Nesse caso, vai lá no nosso material de apoio e lê o resumo do episódio, e qualquer dúvida que ainda ficar, entre em contato com a gente. Não se acanhe, pode mandar mensagem pra gente que a gente responde e vai fazer o possível para sanar qualquer dúvida que fique ainda depois do episódio. É isso aí. Muito bem, então vamos para as nossas dicas culturais. Tem alguma coisa pra gente hoje, Daniel? Muito bem, eu ainda tô com ritmo de semiférias, então eu vou falar de um outro documentário que eu assisti nas minhas férias de final de ano, que é o Barato de Iacanga. Barato de Iacanga é um documentário que tenta contar a história, ou conta a história, dos 3 festivais das Águas Claras, que aconteceu aqui no noroeste do estado de São Paulo, né? Como o próprio nome sugere, no município de Iacanga, ali na micro-região de Bauru,
Jaú ali, né? Quem conhece ali a região Barra Bonita, etc. Iacanga é ali naquela região. E alguns malucos pegaram a fazenda da família e tentaram fazer o sonho, ou fizeram, né? O sonho dourado de ter um Woodstock Tapuia, um Woodstock em Terra Brasília. Quem nunca, né? Quem nunca? E fizeram efetivamente 3 edições do festival. E aí eles contam a evolução disso, como a coisa foi crescendo e como isso depois, hoje em dia, você que é aficionado por música e aficionado por festivais, que vai aí aos grandes mega eventos que hoje já acontecem no Brasil, aqui no interior de São Paulo, ou no Rio, ou enfim, em todas aquelas marcas que você já conhece, Rock in Rio, Lollapalooza, o Festival das Águas Claras talvez tenha sido a primeira fagulha, a primeira faísca que levou isso adiante. Então você tem lá participações no primeiro festival de bandas totalmente undergrounds, né, que o negócio era tocar, nego tocando desde as 9 horas da manhã até 2, 3 horas, um negócio surreal, assim, meio, num clima meio da época de Flower Power, tudo, até que as coisas vão chegando em edições mais profícias, onde eles conseguiram levar na segunda edição, por exemplo, o João Gilberto. Imagina você que coisa mais surreal num festival ao ar livre, no meio da lama, etc, 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 você colocar o João Gilberto e seu violão incrível e sua voz e botou todo mundo para cantar aqueles clássicos que são os mesmos. Obviamente que não falaram pra ele o que era, né? Incrível, mas ele mal saía de casa pra ir tocar no teatro. teatro. Mas ele sabia, foi e curtiu. Tem alguns episódios da história da biografia do João Gilberto. Por isso que ele não ia no teatro. Pois é, talvez. Não tem lama, eu não vou. Não tem lama, eu não vou. Num dado momento da biografia do João Gilberto, ele se aproxima dos Novos Baianos também. Um negócio meio engraçado. O João Gilberto é uma figura totalmente ímpar e antagônica, né? Então ele tem essas coisas, né? Ao mesmo tempo que não gostava de algumas coisas, ele se desafiava e ia adiante. Como todo grande artista, ele tem suas peculiaridades. Então veja O Barato de Iacanga. Gostei demais. Tá no Netflix e nas outras plataformas. Muito bom, muito bom. Eu, pra variar, tenho um podcast pra recomendar essa semana e na verdade, como a maioria das minhas dicas aqui é uma dica de segundo grau, né? Essas dicas, a maioria das coisas que eu falo aqui, na verdade, quem me recomenda é a Carol, minha namorada, que me passa as dicas e aí eu venho aqui e falo pra vocês. Enfim, você acabou dando o crédito. Né? Então, uma hora chega, né? Sim. Mas, inclusive, ela tem uma influência muito grande na criação do podcast, sem né? dúvida. Ela que me deu a ideia de convidar o Daniel para fazer junto, de mudar aquele projeto do YouTube pro podcast que eu tinha. Muito obrigado, Carol. Isso aqui é filho seu também. Também, sem dúvida. E ela me recomendou essa semana, que eu ouvi e achei sensacional, um episódio do Chutando a Escada, um episódio chamado Richard Wagner, os nazistas e o olavismo. Por que será que eu tinha certeza que você ia dar isso de dica cultural essa semana? Porque eu já tinha recomendado pra você já ouviu também. Fantástico. Como a gente já falou do Richard Wagner aqui, a gente inclusive já citou essa relação, né, que o Hitler tinha com gosto pelo Wagner, eu achei interessante falar desse episódio, porque ele é um episódio que vai tratar sobre essa relação do Wagner com o nazismo, que na verdade não existia a relação do Wagner com o nazismo, né? Existia a relação contrária do regime nacional alemão, gostar muito da obra do Wagner por ele ter essa obra focada no heroísmo, né? Grandiloquente, né? Exatamente, essa obra grandiosa e megalomaníaca do Wagner, que atraía esses olhares. Heróica, né? E nacional também, né? E nacional também. Então atraía esses olhares nacionalistas aí, que inclusive atraiu depois, né? Depois da morte do Wagner. Ele já tinha até morrido, né? Coitado. Então não tem nem como dizer que ele tinha alguma coisa a ver com esse tipo de regime. Mas é muito interessante a gente analisar do ponto de vista da música e da evolução musical, como que isso se relaciona com a história do mundo onde a gente vive e como o discurso musical não é tão diferente assim do discurso político, né? Quando você está fazendo música, você está querendo dizer alguma coisa, dizendo alguma coisa dentro do seu tempo, e tudo isso tem muita relação com a nossa política e com o mundo que nos cerca. Então é sempre bom a gente prestar atenção o que a gente está falando, para quem a gente está falando, e é muito interessante a gente notar como o discurso musical vai se relacionando com o mundo. É isso, como você, enquanto artista, né? Enquanto realizador do fazer musical, não está isolado, né? O seu cotidiano
transparece, ainda que você não tenha essa intenção, as suas experiências diárias e o contexto em que você está inserido vão aparecer no final da tua obra, não tem jeito. E num caso desses caras que tem isso como objetivo ainda, né, que faz uma arte com essa característica, que tem um subtexto que quer dizer algo, isso fica muito mais evidente, né? Apesar de, diga-se, o Wagner não era nacional-socialista, não era nazista, etc., mas ele era antissemita. Então, tem uma outra relação. Bonzinho ele não era. Não, ele não era exatamente a pessoa mais cândida do mundo. Mas você tem os dois lados aí, né? É muito interessante a gente olhar a história desse ponto de vista, a gente estudar a nossa história, a história do nosso mundo, da nossa sociedade, e olhar como a música está inserida dentro disso. Mas, por outro lado, uma obra musical, ela é uma obra musical independente da índole do seu compositor. Uma obra pode ter um mérito artístico muito bom, por mais que ela tenha sido feita por uma pessoa ruim, uma pessoa horrível. A música de Wagner é espetacular simplesmente porque é espetacular. Depende dele ter sido um crápula ou não. O que gera outros debates, né? Se consumir essa arte é você dar voz e recursos para uma pessoa que não mereceria, mas... Por outro lado, a obra artística, uma vez resistindo à história, ela tá aí pra gente estudar e pra gente apreciar. Exato. Muito bem, é isso então? Perfeito, isso muito mesmo. Muito bom, então esse foi mais um episódio do Semibreves, que é apresentado por Pedro Janquizur e Daniel Lima, produzido por Pedro Janquizur e Daniel Lima, editado por Pedro Janquizur e tem consultoria técnica do Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que aguentou a gente até aqui e até semana que vem. Valeu, gente, a gente se ouve, um abraço a todos.